Este é o quarto vídeo da competição Sênior 10 das Olimpíadas de Literatura. Competição essa baseada no livro A Morte de Ivan Ilitch. Eu quero ler com você uma passagem que está na página 37 da minha edição. Depois de uma briga em que Ivan Ilitch fora particularmente injusto e passada a qual, na explicação que tiveram, ele dissera que realmente estava irritadiço, mas que isto provinha de uma doença, ela lhe disse que, se estava doente, devia tratar-se e exigiu que fosse consultar um médico famoso. Ele foi. Tudo se passou como esperava, isto é, como sempre acontece nessas ocasiões. A espera, um ar importante e artificial, doutrinal, que já conhecia aquele mesmo que ele sabia que tinha no tribunal. Primeira pergunta, deixa eu até anotar aqui para eu não esquecer de responder neste vídeo, que eu quero deixar para você, ele falou de um ar importante e artificial, doutrinal, que já conhecia aquele mesmo que ele sabia que tinha no tribunal. Qual é a relação do ar que se põe, né, da atitude que se põe um juiz, porque é disso que ele está se referindo, e a atitude de um médico? Então vamos continuar. A espera, um ar importante e artificial, doutrinal, que já conhecia aquele mesmo que ele sabia que tinha no tribunal. As batidas no paciente, a auscultação, as perguntas que exigiam respostas formuladas de antemão e, ao que parece, desnecessárias a expressão significativa que sugeria o seguinte: basta que você se submeta a nós e havemos de arranjar tudo. Sabemos sem nenhuma dúvida como arranjá-lo. Temos um padrão único para todas as pessoas. Tudo era exatamente igual ao que sucedia no tribunal. Assim como ele assumia certa expressão para falar com os acusados, o médico famoso também assumia determinada expressão. E aí, pula algumas linhas. Não se tratava da vida de Ivan Ilitch. O que existia era uma discussão entre o rim móvel e a afecção do seco, que são duas hipóteses ali, né, sobre a doença do Ivan Ilitch, né? Alguns médicos dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra, outros ficam em dúvida entre uma coisa e outra. Então perceba, não se tratava da vida de Ivan Ilitch. O que existia era uma discussão entre a hipótese do rim móvel e a afecção do seco. E o doutor resolveu essa discussão brilhantemente na presença de Ivan Ilitch a favor do seco, fazendo também a observação de que o exame de urina poderia fornecer novos indícios e que então o caso seria reexaminado. Tudo isto era exatamente o mesmo que o próprio Ivan Ilitch fizera 1000 vezes, com o mesmo brilhantismo em relação a um acusado. De maneira igualmente brilhante, o doutor fez o seu resumo e, com ar triunfante, alegre até, lançou um olhar por cima dos óculos para o acusado. Ivan Ilitch concluiu deste resumo que as coisas iam mal, embora isto fosse indiferente ao médico e talvez a todos os demais. E esta conclusão impressionante, Ivan Ilitch morbidamente, despertando nele um sentimento de grande Deixa eu ver aqui, eu não sei se eu não li com um tom errado. E esta conclusão impressionou Ivan Ilitch morbidamente, despertando nele um sentimento de grande comiseração por si mesmo e de profundo rancor contra aquele médico. Tão indiferente a uma questão de tamanha importância. Bom, então voltando a esta pergunta, né? Qual é a semelhança entre a atitude de um juiz e a atitude de um médico, né? Bom, vejamos o final, né? Como o Ivan Ilitch ficou ofendido. Por que ele ficou ofendido? Por que ele ficou com raiva do médico? Porque é como se aquilo não fosse nada.
Aquilo é simplesmente parte da rotina do médico. Ele tem um determinado problema a resolver e ele resolvendo o problema, a coisa se soluciona e grande dia, né? Aí eu lembro daquela série, que não é das melhores, né? Eu acho que em português foi chamado de Dr. House, né? Dr. House. É sobre um médico que é viciado em resolver casa, tipo um Sherlock Holmes da medicina, né? E aí o que se sobrepõe muito é que ele não dá mínima para os pacientes, né? Ele quer resolver o mistério ali, né? Isso que chama atenção. É mais ou menos isso, só que aqui, além disso, porque pelo menos na série, o Dr. House, ele é um ser humano, né? Então ele interage, ele xinga, ele ofende, né? Ele fica revoltado ou sei lá o quê. Aqui não. Aqui nós temos uma pessoa totalmente impassível, né? Que está longe da situação e consegue analisá-la de fora, né? Se isso é justo ou não é justo, se isso deve ser assim ou não deve ser assim, se tem que ser mais humanizado, menos humanizado, é outra história. Mas perceba que é exatamente isso que o juiz faz, né? O juiz, ele está fora do drama pessoal da pessoa, por exemplo, que nunca mais vai poder ver a filhinha dele que acabou de nascer, e ele julga de acordo com alguns parâmetros ali pré-estabelecidos, parâmetros esses que, na grande maioria dos casos, formam um padrão que simplesmente é aplicado e descido na situação real, né? Repare que é um outro ponto importante aqui, e este ponto é essa pretensão de ter todas as respostas. Eu acho que aí há uma diferença interessante entre o juiz e o médico. Bom, o juiz não pode, de modo algum, o juiz com o júri, qualquer que seja o sistema legal, falar, olha, essa situação aqui é muito particular, essa eu não sei, né? Então não vamos jogar não. Ele não pode, de modo algum, fazer isso. Ele tem que terminar a coisa ali com uma resposta. O médico poderia, né? Correto? O médico poderia, sei lá, se deixar perder um pouco mais na confusão de um caso específico, né? Novamente, se isso seria bom ou ruim é outra história. Mas o médico age como se ele já tivesse todas as respostas, né? E perceba, essa é uma das características da maioria dos médicos. Ele tem essa segurança, né? Pro mal e pro bem. Vou te dar dois exemplos, né? Então, várias vezes já levei filhos meus pro hospital para uma consulta e o médico sabia com toda certeza, olha, esse problema é assim, 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 por causa disso, 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 e dava lá o medicamento, né? Como a minha esposa é muito vacinada contra essas prescrições, às vezes ela desconfiava da coisa e sabia que o médico falou sem efetuar, por exemplo, um exame que seria necessário para chegar a essa conclusão, né? Então ele dá essa segurança como se a resposta dele fosse a última resposta e está tudo sob controle. Não se preocupe, tudo está sob controle. Nós sabemos exatamente o que está acontecendo com você. Uma contraparte boa, há alguns meses atrás o meu filho abriu a testa, né? E para mim eu estava chorando, já acabou minha vida, eu já não sabia o que fazer. Levei para o hospital e o médico precisava colocar uma cola cirúrgica e precisava colar a cabeça do meu filho. Quando eu cheguei lá com todo o desespero, né, quase chorando ali, e ele tirou o esparadrapo, eu vi a testa do meu filho aberta, eu já, quase que eu corri. E o médico falou, pai, vem aqui, segura ele aqui que a gente vai. E ele me deu uma calma, uma segurança, porque parecia exatamente que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, né? E naquele caso ele sabia, colou a testa do meu filho e ficou tudo certo. Existe um outro ponto interessante aqui, que é, por mais que ele saiba, não, tá tudo certo, eu sei exatamente, que é o caso do Ivan Elite, eu sei exatamente, não se preocupe, eu sei exatamente o que vai acontecer. Esse problema aqui é um problema no rim, ou é um problema no seco. E
você vai morrer. Então não se preocupe, tá tudo certo. Então é quase isso, né? É claro que o médico não fala. Uma das coisas que é a atitude do médico aqui é não dar uma conclusão prática para a vida real do Ivan Ilitch. Por quê? Porque o médico não está falando sobre vidas, ele está falando sobre um rim móvel ou sobre uma afecção no seco, né? Então isso nos impressiona também, nos chama a atenção, né? O médico olha para aquilo ali e faz todo um discurso brilhante, né? De acordo com a expressão usada pelo narrador, uma discussão brilhante na presença de Ivan Ilitch a favor do seco, né? Mais sobre a morte dele, sobre as consequências para Ivan Ilitch, sobre o fato de que ele vai agonizar com aquilo ali. Sobre isso o médico não fala nada.